Boa noite, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite para apresentar esse tema essa noite sobre a pandemia do Covid-19, como o vírus começou e como se espalhou pelo mundo. A nossa agenda, nós vamos conversar sobre a origem do vírus SARS-CoV-2, a estrutura da proteína spike, a dinâmica viral, a infectividade, os mecanismos de transmissão, alguns estudos, discutir um pouco a questão da reinfecção e atualizar alguns dados epidemiológicos, principalmente em relação à segunda onda que vem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Já em 2018, anunciava que era possível que uma pandemia poderia matar 30 milhões de pessoas em 6 meses. E deveríamos nos preparar para isso como para uma guerra. Vejam que, em janeiro, no dia 9, em 2020, o Washington Post publicava que a China identificava uma nova cepa de coronavírus como a fonte de um novo surto de pneumonia no continente asiático. Vou comentar um pouco com os senhores a respeito das pesquisas que vinham em andamento na China um pouco antes da eclosão do novo surto. Essa publicação é de 29 de janeiro de 2019. E vocês vejam exatamente um ano antes da ocorrência do surto de coronavírus, esses pesquisadores do Instituto de Wuhan, Instituto de Virologia de Wuhan, que é o principal laboratório com segurança máxima de microbiologia na China, esses pesquisadores avaliando amostras de coronavírus de morcegos, eles concluíram que era altamente provável que futuros surtos de coronavírus semelhantes a SARS ou a MERS teriam origem em morcegos e existiria uma probabilidade crescente de que isso ocorreria na China. Já se a gente voltar um pouco antes de 2019, em 2018, um novo coronavírus emergiu e conseguiu fazer um jump de espécie e infectar os suínos, determinando uma epidemia muito importante que dizimou parte da produção de suínos, principalmente de suínos precoces, chamada SAD, a Swine Acute Diarrhea, uma síndrome altamente letal causada pelo HKU suíno, um vírus de origem de morcegos. Notem neste quadro que muitas zoonoses de 1994 até agora se originaram em morcegos, tendo como algum animal intermediário e podendo infectar a espécie humana. Então, o rendravírus de 94 na Austrália, o nipavírus na Malásia de 98 a 99, a SARS de 2002 2003 na China e que afetou 25 outros países, a MERS, que surgiu em 2012 e ainda faz alguns casos no continente da Ásia, principalmente na Arábia Saudita. O ebola, que nós não conhecemos um hospedeiro intermediário que ressurgiu na Guiné e mais outros 6 países em 2014, e, por fim, o Covid-19 de 2019 e esse ano de 2020.
Muito bem, eu estou mostrando nessa tabela para os senhores uma lista dos 38 coronavírus dispersos em diferentes espécies, e nessa lista a espécie humana, quando esses coronavírus afetam a espécie humana. Então, nós tínhamos, né, antes do Covid-19, nós tínhamos 6 coronavírus. 4 coronavírus que chamamos de epidêmicos, o SARS de 2002 e 2003 e o MERS-CoV de 2012. Notem os senhores que nesta outra coluna nós mostramos quando esses coronavírus, e quase que todos os 38 coronavírus, tanto de espécies humanas como de outras espécies animais, felinos, suínos, bovinos, eles têm como reservatório morcegos. E muitos destes morcegos já foram reportados na China, bem como esses coronavírus que infectam morcegos. E aqui a classificação dos coronavírus: boa parte dos coronavírus humanos são beta-coronavírus. Muito bem. Aqui nós estamos observando quando os coronavírus zoonóticos foram documentados a primeira vez na espécie humana ou em algumas espécies animais e que circulam até hoje. Então, o primeiro isolado foi em 1937 em galinhas. Aqui, o que causa doença em suínos e em camundongos. Aqui, coronavírus humanos, os primeiros na década de 60, mas vejam, isso é quando, pela primeira vez, na espécie humana foi isolado, ou seja, em cultura de célula, um coronavírus, o que não significa que o vírus já não viesse circulando há algum tempo na espécie humana, porque claramente hoje é muito mais fácil nós identificarmos um vírus novo do que há décadas e décadas atrás conseguir identificar um vírus que causaria uma síndrome respiratória que poderia ser comum a tantos outros vírus. Vários coronavírus foram identificados nesse período, em cães, em felinos, em outros animais. Em 2002, 2003 surge a SARS, em 2004 o NL63 é documentado em humanos, em 2005 o HK1, naquele momento, também associado como uma etiologia da síndrome de Kawasaki em crianças, e em 2012 o MERS-CoV. Gostaria de mostrar para os senhores que, na verdade, muitos desses coronavírus provavelmente já circulavam de morcegos para algum animal intermediário há muitos e muitos anos. Vejam, aproximadamente de 1200 a 1500, aproximadamente em 1800, até que em algum momento eles fazem um jump para a espécie humana e em algum momento podem ser identificados, como o que aconteceu agora com o coronavírus de 2019. E nesse slide eu estou mostrando para os senhores exatamente isso, né? Aqui o reservatório, a grande maioria de morcegos, com 2 exceções, em camundongos, e aqui o hospedeiro intermediário, aqui o suíno daquela síndrome, o Swine Acute Diarrhea, e aqui os outros vírus que afetaram ou ainda afetam a espécie humana. E, de repente, em 2003, a gente tem um jump de espécie, morcego, civeta, e acometendo a espécie humana, o SARS-CoV-1, o primeiro vírus da síndrome respiratória aguda grave, que surgiu em Guangzhou, na China. Também, inicialmente, foi identificado nos mercados, num felino, o civeta. Depois se viu que essa epidemia, durante 8 meses, teve cerca de 8.000 casos em 26 países, com uma taxa de óbito maior do que a gente vê agora por Covid-19, de 9,5%, com algumas características muito semelhantes.
determinação de grande número de profissionais de saúde infectados, principalmente nas atividades em serviços hospitalares com pacientes graves, uma mortalidade que se mostrava muito elevada nas faixas etárias mais elevadas, mas com uma mortalidade importante menor de 24 anos, algumas documentações de indivíduos considerados super spreaders e que hoje nós entendemos que esse conceito de super spreaders tem muito mais relação com a superlotação, com a inadequada troca de ar no ambiente hospitalar, com pacientes utilizando técnicas de oxigenação ou de nebulização que promoveram aerosol e transmissão entre pacientes e profissionais. Também era uma doença bifásica, com uma diferença importante. A carga viral era muito maior no 10º dia, 8º, 9º, 10º dia, onde havia um pico da transmissão. E, portanto, talvez tenha sido principalmente por isso que foi possível o controle da epidemia e nós não temos mais casos desde 2004 circulando pelo mundo. Muito bem. Esse artigo do professor Wang Linfa, ele é um dos maiores pesquisadores de morcegos, desde a SARS de 2002 e 2003, ele se colocou no seguinte dilema: se os morcegos são o único mamífero que voa, um mamífero que tem o seu DNA modificado para poder conseguir manter uma atividade metabólica extremamente alta, com alterações no potencial e no sistema oxidativo que permitem esse mamífero voar, mas que, por outro lado, é uma espécie de mamífero que alberga um grande número de vírus RNA e raramente fica doente, funcionando como um reservatório, não só para coronavírus, como para outros vírus. E, por outro lado, também é um pequeno mamífero que pode viver muitas décadas e que raramente tem tumores. O professor Linfa Wang passou, então, a fazer uma hipótese que ele deveria parar de estudar os coronavírus e outros vírus e, sim, tentar estudar o que acontecia que os morcegos conseguiam ser, de certa forma, imunes a esses vírus RNA e funcionar como reservatório. E fazendo esses estudos, ele chegou à conclusão que, durante muito tempo, a espécie humana, pela tolerância que os morcegos tinham aos vírus RNA, pela facilidade de excretarem fezes a longas distâncias e pela invasão de ambiente de morcegos pela espécie humana, e que seria altamente provável que em menos de 10 anos, e essa reportagem ele fez nos anos de 2010, nós teríamos um novo coronavírus que iria emergir e causar doença na espécie humana. 2 anos depois, surgiu o MERS-CoV. O MERS-CoV, ou vírus do Oriente Médio, é um coronavírus que também tem uma origem em morcegos, porém, ele é muito mais adaptado nos camelos. Nós encontramos coronavírus em camelos jovens e o homem, de certa forma, ele se infecta com muita dificuldade pelo MERS-CoV. Tanto que a maior parte das transmissões, elas ocorrem em ambientes hospitalares, como grandes surtos que nós vemos aqui. E embora o vírus continue circulando, esse vírus não é considerado um vírus de fácil transmissibilidade. A mortalidade do MERS-CoV, por outro lado, é uma mortalidade elevada,
também em doentes crônicos, também em indivíduos mais velhos, o que fez que desde o surgimento do MERS-CoV, e veja, surgiu em 2012 e circula até agora, embora em baixa taxa de ataque, muitas tentativas de vacina começaram a ser estabelecidas, fazendo com que, por exemplo, Oxford tivesse já uma plataforma avançada de vacina para MERS-CoV, o que facilitou não só Oxford, como outras farmacêuticas de desenvolver vacinas para esse novo coronavírus. No entanto, o vírus MERS-CoV não é um vírus muito bem adaptado entre os humanos e não possibilita uma elevada taxa de transmissão. Muito bem, chegamos ao mercado de Wuhan. Aqui eu estou mostrando para os senhores uma carta que é um menu do que se vendia, o que se vende no mercado de Wuhan. Notem os senhores que não há a imagem do pangolim aqui e também facilmente não se vê a imagem de morcegos, embora a gente já vê uma imagem de QR Code aqui, que agora nós usamos nos nossos restaurantes. Mas vejam aqui os senhores, esse é um morcego que alberga o coronavírus mais próximo do SARS-CoV-2. Ele tem 96% de similaridade com o SARS-CoV-2. Esse morcego não é encontrado na região de Wuhan e na região de Hubei, e sim em outras regiões mais afastadas. Surgiu então a hipótese que talvez um animal intermediário pudesse ter se infectado e aí ter servido como em 2002, 2003, que o civeta era uma iguaria e, através do civeta, houve um novo jump de espécie atingindo a espécie humana. E por que o pangolim? Eu estou mostrando aos senhores aqui a árvore filogenética e aqui a gente vê coronavírus de morcegos e está aqui nesse meio o do Rhinophilus affinis. Mas aqui, quando a gente olha a sequência genética da região do receptor bind domain, ou seja, a principal região de ligação do coronavírus com o nosso receptor, essa região é a mais parecida com o SARS-CoV-2. Embora o vírus como um todo não seja o mais semelhante ao SARS-CoV-2 e seja, sim, o vírus do morcego o mais semelhante, porém, a maior identidade dessa região, que é a região de afinidade com o receptor, é a do pangolim com o SARS-CoV-2. São 5 aminoácidos iguais que estão nessa região. Então, por isso, se imaginou que o pangolim seria o animal intermediário que teria levado, é um animal, é uma iguaria também traficada, que poderia ter levado a um jump de espécie. Agora, há alguns dados que fazem a gente pensar que talvez possa sim ter havido uma recombinação, né, desse vírus de morcego e do pangolim, eventualmente até em outro animal antes da espécie humana. Por quê? O primeiro caso descrito em 1º de dezembro de 2019 não tinha nenhuma ligação com o mercado. O segundo leva de casos, que foram 3 casos, 2 não tinham ligação com o mercado. Depois, 41 casos de Wuhan, 13 não tinham ligação com o mercado. Claramente, muitos casos realmente tinham uma ligação com frequentar o mercado. E o mercado pode ter ampliado essa transmissão. Porém, é bem possível que a primeira transmissão de animal para humano deve ter ocorrido em novembro ou em outubro de 2019. E até o momento,
apesar dessas evidências, ainda no ambiente científico se considera que nós devemos ainda buscar esse animal que poderia ser o animal intermediário. Estou mostrando aos senhores aqui a árvore filogenética de todos os beta-coronavírus que afetam a espécie humana. O que eu queria chamar a atenção dos senhores é a distância dessas ocorrências de epidemia ou dessa pandemia. Vejam aqui, me desculpe, voltando, aqui o SARS-CoV-1, que está aqui, aí a gente tem vários coronavírus de morcegos aqui, aí mais distante o SARS-CoV de 2019, de agora, mais coronavírus de morcego e aqui o MERS-CoV e outros vírus. Portanto, é possível que, passada essa pandemia, o risco de novos coronavírus ainda venham ocorrer. Porque o fato de uma parte da população se infectar com esse vírus, ou com esse vírus, ou com esse vírus, provavelmente não daria uma imunidade para novos coronavírus. E, nesse sentido, 2 coronavírus de morcegos, que estão sendo extremamente estudados nesse momento, tem mais similaridade com o de 2019, o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV, o primeiro, e são considerados coronavírus pré-pandêmicos. Muito bem, vamos passar então para entender um pouquinho quem é esse vírus, o coronavírus. Aqui eu estou mostrando o vírus, é um vírus envelopado, os senhores veem aqui a proteína de envelope, aqui a proteína de membrana, a spike, a proteína spike, que dá esse ar de coroa para o coronavírus, e internamente nós temos a nucleoproteína, ou N, que utilizamos nos diagnósticos sorológicos e nos diagnósticos de técnica molecular. Aqui nós temos o ciclo replicativo do coronavírus. Muito importante entender que o coronavírus se liga ao nosso receptor, como os senhores já sabem, do sistema de renina-angiotensina, e que através de outras proteínas, como a proteína transmembrana, a furina e, eventualmente, outras proteínas que podem ser descobertas, facilita a entrada do vírus, não só através do receptor, como essas proteínas têm um papel de clivar essa ligação, o vírus entra, sofre endocitose, catalepsinas também atuam para liberar o vírus no citoplasma, é um vírus RNA, que depois vai sofrer todo o processo de replicação no citoplasma e depois ele sai por exocitose. E mostrando na figura vários pontos onde poderíamos intervir com medicações, algumas já testadas, não mostraram efeitos, outras ainda em estudo, mas eu não vou me detalhar nesse ponto. Em relação à fisiopatologia, claramente, os órgãos afetados do coronavírus, além do pulmão, são aqueles órgãos onde nós temos os receptores AC2 em maior ou menor extensão, e é possível se discute na comunidade científica que haja outros receptores menores, com menor afinidade para a entrada do vírus. Então, no pulmão, no coração, e aqui os senhores veem, né, as síndromes que eles determinam, possibilidade de eventos cardíacos, como miocardite, insuficiência cardíaca, infarto, arritmia, endotelite, inflamação vascular, vasoespasmo, além de alterações renais. O coronavírus tem possibilidade de replicar em túbulo renal, há receptores no pâncreas, existem indivíduos que hospitalizam e que depois, durante a hospitalização, desenvolvem um diabetes. No cólon, é muito comum esses pacientes relatarem diarreia, e existe muita discussão se realmente seria facilitada a entrada do coronavírus no sistema nervoso central.
Muito bem. Alguns fenômenos na microcirculação, também não vou me ater, os senhores terão outras sessões onde será discutido todos esses eventos de hipercoagulabilidade, de microangiopatia em diferentes populações infectadas, a linfopenia que acontece, a injúria pulmonar devido a essas alterações na microcirculação, também nos rins, nos túbulos endoteliais, e cascatas e liberações de citocinas que determinam a fase inflamatória. Seguramente o pulmão é o órgão mais afetado, boa parte do vírus é inalado diretamente para o pulmão, isso tem ficado mais claro atualmente, e vamos comentar um pouco sobre aerosol nos mecanismos de transmissão, mostrando aqui as imagens radiológicas, aqui o dano alveolar no interior de alvéolos, com formação de membrana hialina, a endotelite, trombose, angiogênese, aqui alteração importante, uma alteração corrosiva na parede de vasos dos alvéolos, e aqui os senhores conseguem ver um endotélio e uma imagem do vírus dentro de uma célula endotelial que está sendo destruída. Os fenômenos trombóticos ficaram muito evidentes, principalmente nos pacientes hospitalizados em terapia intensiva, mais de 50% desenvolve fenômenos trombóticos. O pulmão é o principal órgão, com levantamentos mostrando até em 87% dos pacientes, muitos pacientes que às vezes após a alta desenvolvem uma hipóxia silenciosa, pacientes com acidente vascular cerebral, pacientes, num estudo que foi realizado na Unifesp, foi visto que até 50% dos pacientes na UTI, numa vigilância com Doppler de membros inferiores, apresentavam trombose de membros inferiores e, às vezes, de membros superiores. E aqui mostrando para os senhores essas lesões anatomopatológicas, principalmente no pulmão, os fenômenos trombóticos. Vamos nos ater, então, um pouco no papel da proteína spike, que tem sido aí a vedete de boa parte das vacinas que têm sido produzidas. A proteína spike, como eu comentei, ela deve se ligar ao receptor celular, e é importante a gente entender que essa proteína ela é constituída de duas porções. A porção S1, que é um trímero, que tem essa imagem de um cogumelo, e aqui a haste do cogumelo. Aqui nós temos a proteína de fusão, e aqui a região transmembrana, onde ela ancora na membrana celular, e a porção S2. Mostrando com maior detalhe, ela é um trímero, então a porção S1, que comentei com os senhores, a porção longa S2, e por que nós chamamos atenção para essa porção, principalmente S1? Porque é nessa porção S1 onde nós temos o receptor binding domain, ou seja, a porção da proteína spike que se liga diretamente ao receptor e para onde os nossos anticorpos neutralizantes devem se dirigir para evitar que o vírus entre na célula. Queria chamar a atenção dos senhores que ela deve ser clivada neste ponto, e a facilitação da clivagem para que o vírus possa adentrar na célula, ela é feita por essa região, onde nós temos alguns aminoácidos que facilitam essa clivagem. É uma série de aminoácidos polibásicos. Isso já foi muito estudado para o vírus influenza, principalmente com o receio de que H5 e H7, vírus aviários, pudessem vir se tornar vírus pandêmicos, necessitando, portanto, mutações também na hemaglutinina do vírus influenza, que também se constitui de duas partes e necessita ser clivada,
e é clivada pela furina, uma proteína que nós temos na superfície da célula e que também atua no coronavírus. Então, essa porção é uma porção muito importante e foi aqui onde esse vírus se adaptou para poder ter uma maior afinidade pelo nosso receptor. A afinidade de SARS-CoV-2 é muito maior do que a afinidade de SARS-CoV-1. Aí muito se falou que havia uma mutação, a D614G, onde eu tenho um ácido aspartico substituído por uma glicina, e essa mutação ocorre próxima ao receptor, a próxima região que se liga ao receptor, ao RDB. Porém, é importante a gente entender que apesar de essa mutação que apareceu logo no início de saída do vírus de Wuhan para alcançar o mundo, e ela praticamente é a mutação que está presente na maior parte das cepas que circulam atualmente, isso se deve a uma adaptação de um vírus RNA quando começa a infectar uma nova espécie. E embora em cultura de células ela tenha se mostrado como com um efeito maior de determinar um efeito citopático maior, disso se inferiu que ela determinaria maior transmissibilidade em relação ao vírus anterior. Os virologistas sabem que sempre que nós determinamos algo in vitro, nós temos que observar o comportamento in vivo e, eventualmente, na espécie humana, para poder fazer essa correlação. Realmente, o vírus é muito transmissível, porém, é bem provável que outros mecanismos estejam envolvidos. E tanto é que essa mutação tem dominado a maior parte das cepas, estou mostrando para os senhores que a partir de fevereiro foi aumentando a detecção e em todos os países praticamente o vírus foi que foi sequenciado, se viu que existia essa mutação. Agora, por que o vírus é tão transmissível e tem uma carga viral tão alta já no início da infecção? Uma das hipóteses está aqui, na polimerase viral. Então, voltando ao ciclo replicativo, o vírus entra, libera por endocitose e aí nós temos a polimerase viral. Qual é a diferença dessa polimerase? Muito bem, a maior parte dos vírus RNA erra muito quando replica. Porém, os coronavírus têm uma polimerase com elevada fidelidade replicativa, 20 vezes maior que outros vírus RNA. E aqui eu estou mostrando para os senhores uma fita sendo alongada, e é como se essa fita passasse por dentro da mão, e a mão seria a enzima, a polimerase, e ela tem essa porção aqui, que é uma exorribonuclease. O que faz essa porção, que também é uma enzima? Ela corrige. Cada vez que eu ponho um nucleotídeo, um A, um T, um C errado, cada vez que eu ponho o nucleotídeo errado, ela vai lá e corrige. Então, é um dos poucos vírus que tem essa capacidade corretiva. Por isso, ele faz vírus com alta fidelidade. E o que acontece? Ele, quando replica dentro da célula, ele faz poucos vírus defectivos e muitos vírus viáveis, o que faz com que tenhamos, seja uma das explicações, uma elevada carga viral. Muito bem. Mostrando, então, aqui, em comparação, a SARS, né, nós tínhamos uma carga viral, como eu falei anteriormente, em torno do 10º dia, e o COVID já no início do quadro, uma carga viral mais alta, e basicamente os indivíduos na fase pré-sintomática já têm uma carga que se eleva e se mantém nos primeiros dias, estimando que 44% das transmissões e da infecciosidade ocorra nos primeiros momentos. Mas nem tudo é igual para o mecanismo de replicação desse vírus. Vejam, esse é um estudo que nós fizemos lá com 900 pacientes, na Unifesp, onde nós mostramos realmente que os indivíduos não hospitalizados com início do quadro, eles têm o CT mais baixo, em torno de 20, aqui o CT, o valor do PCR, e
Mas veja os senhores, indivíduos graves na UTI também têm o CT mais baixo, né? Mostrando uma curva aqui em V. E aqueles indivíduos que vão a óbito também um CT mais baixo, como os senhores sabem, quanto mais baixo o CT, mais elevada a carga viral. Isso explicaria, por exemplo, a carga viral mais alta desses indivíduos mais graves, a alta taxa de transmissão que ocorre se nós não temos todos os mecanismos de proteção em terapia intensiva, quando nós fazemos mecanismos que geram aerosol. Mas qual seria o papel dos pacientes assintomáticos, então? Vejam, senhores, esse é um estudo que avaliou o PCR, o valor do PCR, então, quanto mais baixo, maior carga viral, e presença de cultura positiva. Vejam que a maior parte dos indivíduos pré-sintomáticos tem cultura positiva, os assintomáticos verdadeiros, poucos vão ter cultura positiva. Então, nós sabemos que o principal papel, quando eu chamo alguém de assintomático, em transmissão, é o indivíduo pré-sintomático e não o assintomático verdadeiro. E nós fomos, então, olhar no nosso hospital o que acontecia com pacientes hospitalizados sem suspeita de Covid, sem sintomas respiratórios. E, no momento, em junho, quando nós tínhamos uma elevada taxa de ataque de Covid, nós tínhamos 150 leitos de pacientes com Covid ou suspeitos aguardando resultado e 127 leitos de pacientes não Covid com outras patologias. Durante uma semana, nós fizemos um estudo nesses pacientes assintomáticos, sem suspeita de Covid, não isolados, e nós encontramos 7,5%, sendo que 66% deles estavam na fase pré-sintomáticas e evoluíram para sintoma, e nós tivemos 2 óbitos e transmissão, mostrando aí o impacto de pacientes pré-sintomáticos no serviço hospitalar. E, posteriormente, nós fizemos, num sábado, a coleta em um dia de visita de 150 visitantes assintomáticos que iam visitar pacientes no hospital e 4% foram positivos, 2 visitantes desenvolveram sintomas e 2 pacientes visitados desenvolveram sintomas, mostrando aí o impacto dos pré-sintomáticos. E, finalmente, essa publicação avaliou o que se discutia muito, qual era a proporção de pacientes assintomáticos de todo o espectro da doença, e se viu que 20% dos pacientes de todos que se infectam são assintomáticos e 80% são sintomáticos, sendo que a maioria desses pacientes que eram considerados assintomáticos eram, na verdade, pré-sintomáticos e têm um papel na transmissão. A infectividade, o tempo que os indivíduos ficam com PCR positivo, os senhores sabem, pode ficar muito tempo sendo detectado por longos períodos, porém, a cultura vai ser positiva, o que estou mostrando aqui em pontos pretos, às vezes só na metade do tempo que esses indivíduos ficam positivos. E aqui mostrando para pacientes hospitalizados, em preto é quando a cultura ainda é positiva, vejo que em torno de 10 dias, a maioria já vai deixando, e em torno de 15 dias sobram poucos pacientes que vão ficar realmente com cultura positiva, apesar de um PCR positivo. Mas é algo que nós estamos lidando, pacientes mantendo PCR positivo por longos períodos, o que vai dificultar a nossa interpretação de casos de reinfecção. E essa é uma meta-análise que avaliou 144 artigos. Se esses artigos que relatavam um período longo de infectividade ou de recrudescência, se havia sido feito cultura, e só 4 artigos tinham cultura viral, e se concluiu que alguns níveis de CTs, como CTs, por exemplo, acima de 34, não se correlacionariam com cultura positiva, e eu não vou me estender, porque acredito que em outras sessões os senhores vão discutir essa questão da persistência de PCR positivo. Em relação à transmissão fecal-oral, nós não temos evidência
robusta, porém nós temos evidência de isolamento do vírus em alguns estudos nas fezes e aqui demonstração de receptor em todo o trato gastrointestinal e de imunohistoquímica positiva para a proteína M. Nós temos usado lá no hospital as fezes, como os indivíduos às vezes ficam mais tempo positivos nas fezes, para fazer diagnóstico daqueles indivíduos que chegam tardiamente no hospital e muitas vezes o PCR é negativo nas primeiras amostras, no suave oral, nós fazemos o protocolo nas fezes, tem sido possível fazer o diagnóstico, comprovado depois com sorologia, e em alguns casos temos detectado também RNA mensageiro, que poderia haver uma relação com replicação em alguns indivíduos, principalmente indivíduos mais graves. Temos também detectado em outros fluidos orgânicos, a primeira detecção na literatura em ascite foi de um paciente transplantado que nós detectamos lá no início da epidemia no Hospital São Paulo, e esse paciente tinha infecção disseminada com detecção em todos os fluidos orgânicos. A discussão do potencial de transmissão desses outros fluidos, ela é clara para o trato respiratório, eventualmente possível, mas não reportada para as fezes, e para outros fluidos ela não é reportada e provavelmente não é possível. Queria reforçar com os senhores que todos os estudos de transmissão, eles pressupõem que, além dos estudos observacionais em população humana, eles devem passar por estudos experimentais com animais de experimentação para se documentar os meios de transmissão. Vou passar rapidamente sobre isso, os senhores já conhecem os meios clássicos de transmissão e tem se discutido cada vez mais que existe sim uma transmissão através de aerossol, porém essa transmissão ela é muito dependente da umidade, temperatura, ventilação, quantidade, distância entre as pessoas, a quantidade, a carga viral no inóculo, se o ambiente tem mais gente ou menos gente, a transmissão é muito maior indoor e em clusters, e tem se mostrado também que é possível, através da fala, do canto, da tosse, se liberar tanto gotículas quanto aerossóis. E alguns estudos têm saído, né, essa publicação, os senhores devem ter visto, desculpa, do restaurante de Guangzhou, isso ainda não ficou definitivamente comprovado, mas teria havido uma transmissão através desse sistema de ventilação, e esse sim, um estudo admitido pelo CDC, que ocorreu uma transmissão por aerosol quando uma taxa de ataque importante, o indivíduo cantava e vários indivíduos se infectaram. Tem se discutido a importância de fazer contact tracing, e os países com maior experiência nisso, Alemanha e Hong Kong, tem discutido não só a partir do caso índice nos familiares e nos contactantes, como no período pré-sintomático a carga viral é maior, seria muito importante, em termos da transmissão na comunidade, você fazer um contact tracing retrospectivo, buscar os contatos anteriores, que seria um momento que o indivíduo já estaria secretando o vírus. Em relação às crianças, vai haver também uma mesa de discussão em crianças. Eu procurei ver o que havia do potencial de transmissão em crianças, achei 551 artigos, os mais diversos na literatura, e por fim, essa revisão da Science, onde eles comentam que o papel das crianças permanece desconhecido, mas existe evidência importante de que talvez limitar os ambientes educacionais, você vai ter uma mitigação pequena em relação à transmissão, quando comparado para outros vírus respiratórios. Já finalizando, mostrando dado recentemente apresentado de uma transmissão antropozoonótica que ocorreu numa fazenda
de mink, que é uma espécie de bison, e várias fazendas de criação desse animalzinho, onde a espécie humana transmitiu para os animais e depois um outro animal transmitiu pelo menos para 2 fazendeiros. E isso foi documentado por sequenciamentos genético e carga viral e cultura. Então, foi a primeira transmissão de um animal diretamente do SARS-CoV-2 para a espécie humana, um animal selvagem, mas isso já está documentado. Foi apresentado agora no Equimid essa semana. E já alguns estudos mostrando transmissão domiciliar dos donos de pets, cães e gatos, numa proporção até importante, em torno de 20%, e nesse estudo de Hong Kong, é um estudo em gatos, em que se documentou, inclusive, a transmissão do dono para o gato e vírus extremamente semelhantes onde ocorreu. Temos visto que no mundo, o Brasil, a Índia, os Estados Unidos têm tido o maior número de casos, o maior número de óbitos. Estamos vendo alguns estados no Brasil com maior aceleração, outros com estabilidade, outros em queda, e, claro, comparamos com a causar epidemias na espécie humana, vão continuar surgindo, é necessário implantar sistemas de vigilância para detectar e reagir rapidamente a surtos de potencial de disseminação global. One Health é essencial para garantir o futuro saudável e sustentável do planeta. O Covid foi um patógeno desconhecido que surgiu de um animal. O cenário futuro é incerto e, ainda que se torne endêmico, o impacto na população mundial ainda vai ser relevante por muito tempo. Teremos de aprender a conviver com SARS-CoV-2, teremos que mudar os nossos hábitos culturais e considerar o isolamento social, seja onde estivermos, porque nem todos nós vamos ser como essa senhora, que viveu a gripe espanhola e sobreviveu ao Covid-19. Era o que eu tinha a dizer, agradeço ao meu grupo, que tem possibilitado todos os testes dos pacientes e esses trabalhos, e recebemos essa homenagem da Câmara Municipal pela nossa atuação na epidemia. Muito obrigada. Oi, Nancy. Tudo bem? Estamos aqui no estúdio. Obrigado mais uma vez pela participação no nosso congresso. Excelente palestra, excelente overview sobre desde a origem do vírus até diferentes mecanismos de transmissão. A gente teve diversos elogios durante a palestra, eu estou acompanhando aqui no chat. Foi fantástica a apresentação. A gente teve um pequeno problema nos 2 minutos finais da apresentação, voltou na conclusão, mas eu já aproveito para, de antemão, já me responsabilizar e deixar a palestra disponível para todos aí amanhã, já tentar subir a palestra para aqueles que perderam o finalzinho, e a gente pode disponibilizar isso, depois a equipe toda vai poder trabalhar e voltar. Mas voltou, restabeleceu 2 minutos finais aí, já voltou nas suas conclusões. A gente vai ter um tempo para discutir rapidinho 2 perguntas. Eu acho que ela está escutando, Nancy? Tudo certo? Eu vou fazer mais ou menos. Uma perguntinha rápida. A origem do vírus, você trouxe aí que permanece incerta ainda, você trouxe o aspecto do morcego, do pangolim, falou que ainda permanece incerta. Eu pergunto, ele pode ter sido criado em laboratório realmente ou essa hipótese ela pode ser descartada? Se eu entendi, a pergunta é se a possibilidade do vírus ter sido criado no laboratório de Wuhan, ele pode ser descartado. Bom, o que a maioria dos virologistas consideram, e no Congresso Europeu da semana passada, de Virologia Clínica, essa pergunta tornou a acontecer, é que realmente nesse laboratório se trabalhou muito com esse vírus, que é o vírus que tem 96% de similaridade com o SARS-CoV-2.
Porém, existem regiões do vírus que são muito filogeneticamente semelhantes a vírus de morcegos. E encontrar porções de vírus semelhantes a outros vírus RNA, como o HIV, que no começo falaram, isso é algo que os virologistas que trabalham com sequenciamento estão acostumados. Então, essa possibilidade de estar na natureza, esse jump de espécie é tão grande e tem acontecido com tamanha frequência que isso fica como realmente mais especulação nesse momento. Muito obrigado, Nancy. Eu estou aqui ao meu lado do Dr. Leonardo, ele é o coordenador da grade científica do Congresso. Para falar para você, assim, a gente já tem quase 1000 conexões, tem laboratórios que estão com o anfiteatro assistindo. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra para o doutor Leonardo, que ele vai fazer uma pergunta e depois a gente encerra. Muito obrigado. Doutora Nancy, mais uma vez, parabéns pela brilhante palestra. Já era esperado para nós, da comissão organizadora, com todo o seu know-how, todo o seu currículo e conhecimento no assunto, e eu espero que o público de casa também adorou muito, e nós vimos isso aqui no chat pelas manifestações bastante positivas. E no chat, aproveitando, hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico, e os nossos colegas de laboratórios farmacêuticos bioquímicos, então, para todos aí, parabéns. Uma segunda pergunta, que também é a pergunta que todos querem saber. Na Europa, nós estamos vendo que está começando uma segunda onda do coronavírus. As atividades abriram, voltaram às aglomerações e as pessoas estão reinfectando. Aqui no Brasil, também vários governos, várias cidades querendo fazer a retomada das atividades, escolas, inclusive clubes. A pergunta é: qual a chance que nós temos de ter essa segunda onda aqui no Brasil, na sua visão? Se está cedo essa abertura ou se deveríamos esperar pela vacina? Veja, esperar pela vacina, a gente espera sempre com otimismo, mas nós não sabemos o impacto que essa vacina vai ter, principalmente nos grupos de risco. Porque a gente sabe que pessoas mais velhas, pessoas com alterações crônicas, muitas vezes respondem pior à vacina. Então, a gente ligar a nossa saída de uma quarentena, uma abertura maior à vacina, isso carece de um conhecimento da eficácia que essa vacina vai ter e da aceitação e da distribuição a um curto, médio prazo dessa vacina. Sem dúvida nenhuma, como eu terminei a minha aula, nós precisamos aprender a conviver com vírus. E conviver com vírus talvez seja, em alguns momentos, abrir um pouco mais as condições de distanciamento social e, em alguns momentos, fechar um pouco. Mas nós temos que aprender, porque nenhuma sociedade, e isso é o comentário de todos os palestrantes de congressos europeus que estão vivendo essa situação, que nenhuma sociedade aguenta um lockdown de novo intenso, do ponto de vista mental, social e econômico. Então, a gente tem que aprender a conviver, porque esse tempo que vai ser necessário, ele é incerto. E aprender comportamento, a gente só aprende atuando e se corrigindo. Então, nós precisamos realmente abrir um pouco a sociedade, ver como ela funciona e retomar as orientações e, eventualmente, ter que diminuir. Por exemplo, Hong Kong, eles contaram numa palestra, eles abriram os restaurantes por um certo número de pessoas. Começou a aumentar um pouco, eles não fecharam, mas eles diminuíram de novo horários, número de pessoas por mesas, e assim eles vão lidando de acordo com a taxa de ataque.
Isso você precisa de gestão, precisa de testagem e precisa da aderência da população a comportamentos. Muito obrigado, Nancy, mais uma vez. Excelente exposição, desde a origem até os aspectos em relação à transmissibilidade. Eu coloquei, a população precisa ficar bem atenta aí, sensibilização de todos é importante nesse momento difícil que passamos. Mas muito obrigado e espero que você possa estar curtindo o congresso também. A gente vai estar fazendo agora um lançamento de um livro e na sequência a gente tem o nosso coquetel. Obrigado mais uma vez por tudo. Valeu. Obrigado, Nancy. Obrigado por vocês. Muito bacana. Oi? É o Nairo que fala primeiro direto ou apresenta?